devocional e vamos começar orando? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais uma vez da Tua Palavra, para refletirmos juntas naquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nesse tempo. Senhor Jesus, que o Teu nome seja exaltado nesse devocional e que o Senhor esteja acima de qualquer coisa que nos impeça de chegar até o nosso objetivo, que é aprender mais de Ti, estarmos mais próximos de Ti. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Na semana passada nós falamos sobre a importância de viver para a glória de Deus em meio aos nossos dias comuns. Sobre o nosso cristianismo não se limitar às paredes da igreja e ao interior da nossa casa. Mas um ponto principal sobre o tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e é por isso que a gente está fazendo um devocional só sobre isso, é que não vá pensando que viver para a glória de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, é como se fosse um conto de fadas. O resultado final é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque isso implica na nossa salvação. Mas eu gostaria de quebrar essa ideia mesmo de que viver para a glória de Deus é uma coisa incrivelmente maravilhosa, porque não é. O cristianismo hoje está em alta. O protestantismo principalmente, com a popularidade das igrejas chamada parede preta, né? E com os louvores worship, não tenho nada contra, mas se tornou de fato muito popular. Ser evangélico ou render a Deus a glória por um bem material adquirido, seja lá por qual via essa conquista veio, é de fato o novo hype. Mas uma coisa importante para se entender é que viver para a glória de Deus não é só eu abrir a minha boca para dar glória a Deus, ou viver de aparências para agradar as pessoas ao meu redor que podem ali ter a mesma fé que eu. A verdade é que viver para a glória de Deus tem a ver com morte, e nós precisamos refletir sobre isso, não só hoje nesse devocional, mas todos os dias da nossa vida. Viver para a glória de Deus implica não só em deixar claro para o mundo, mas principalmente deixar isso claro para você, quando você reduz sua carne, suas vontades, seu desejo ao pó, para que se faça a vontade de Deus em você e através de você. Vamos ser sinceros? Isso não é nada fácil não, viu, gente? Abrir mão de mim, dos meus desejos, do que eu quero, do que eu almejei por uma vida inteira, por causa de uma religião, e é bem aqui, nesse ponto da conversa, onde a gente separa os cristãos dos discípulos, porque apenas crer nele, na sua obra e na força do seu poder, não necessariamente significa que eu estou disposta a abrir mão de tudo que eu tenho para viver a essência do verdadeiro evangelho. Aquele que tem na sua mensagem abandonar a si mesmo, pegar a sua cruz e carregá-la enquanto segue a Jesus por um caminho muito estreito. Isso é apenas para os discípulos, para aqueles que querem de fato adotar essa mensagem para a sua vida, não para qualquer pessoa que está simplesmente seguindo o fluxo da multidão, sabe? O evangelho nunca foi sobre o que Deus pode me dar por ser meu pai, sobre o que eu posso fazer com todas as habilidades e até mesmo o dinheiro que ele me deu, mas sobre viver uma nova vida,
uma vida da perspectiva de Cristo. E eu não estou dizendo que as coisas que eu acabei de citar são erradas. De fato, Deus é nosso Pai e nos dá coisas, nos dá habilidades e até prosperidade se Ele quiser. Mas esse não é o motivo pelo qual nós devemos viver a nossa vida, gastar os nossos dias. A mensagem central do Evangelho é sobre deixar ir tudo que acorrenta minha alma, que prende a minha mente, e sobre quebrar possíveis altares que eu tenha erguido no meu coração, para viver uma vida de renúncias, dia após dia. E se você não sente o impacto dessas renúncias na sua vida, muito provavelmente você precisa rever o evangelho que você está perdendo, porque o próprio Cristo o compara como carregar uma cruz. E essas renúncias podem muito bem, gente, incluir uma coisa que tem a bênção de Deus aqui na terra, mas que na sua vida ocupa um lugar muito mais importante do que Cristo. Talvez não seja uma bênção para você enquanto você não se livrar dessa expectativa absurda. É o seu ministério que toma mais os seus pensamentos do que estar na presença de Deus e investir tempo no conhecimento do Senhor? É um casamento que você sonha tanto que esse é o assunto principal que ronda os seus dias, em vez de ser a meditação nas escrituras, na palavra e tempo de oração? Seria sua vida financeira o sonho de ter mais? Seria sua profissão a expectativa de crescer mais e ser mais reconhecido e subir de patamar na área que você trabalha? São todas coisas que contêm a bênção de Deus na nossa vida, mas pode não ser para você agora, nesse exato momento. A partir do momento que o evangelho é só um chaveirinho que você pendura na sua bolsa de coisas que você precisa ter mais do que Jesus, mesmo que você não confesse isso com a sua boca, porque você acha absurdo, mas você sabe que é verdade. Eu já vi muitas pessoas darem exatamente a desculpa de não se entregarem a Cristo e a causa do Evangelho por causa das coisas que precisariam abrir mão para que isso fosse possível. Até porque é mais fácil eu atender às expectativas da minha carne do que às necessidades do meu espírito. É muito mais fácil e cômodo continuar vivendo num caminho largo e espaçoso do que assumir para si mesmo que o melhor definitivamente seria mudar de estrada e continuar a viagem seguindo pelo caminho mais difícil mesmo. A lista de coisas, dos requisitos que as pessoas levantam e apresentam como motivos para não se renderem ao Evangelho, para quem já está carregando a cruz, se torna nada, se reduz a nada comparado à glória do Senhor, comparado à riqueza de ter a presença de Deus. Então, quando você se depara com essa presença, com esse amor irresistível, essa lista de coisas do pode, do não pode, que as pessoas apresentam para assumirem para si essa identidade de discípulos, na verdade, se reduz a nada. No final das coisas, não tem grande importância quando você percebe que a vida eterna não é sobre aquilo que eu preciso abrir mão para ter, mas sobre aquilo que eu preciso buscar para conquistar, sobre a presença de Jesus que eu preciso buscar para ter relacionamento. E isso é mais valioso do que qualquer outra coisa que eu poderia ter abrido mão na minha vida. E eu sei, gente, que esse não é um tema que dá muito like e que engaja super nas redes sociais. Eu tô ciente disso, mas eu não posso ocultar a real face do Evangelho para me beneficiar disso. Eu já fui muito criticada por sonhar em viver meus dias pela pregação do Evangelho, por preferir falar sobre temas que não rendem tanto engajamento, como a causa da igreja perseguida, a falar de assuntos que estão super em alta, principalmente no mundo gospel. Eu sinto que sou ignorada quando eu falo do sofrimento de outros irmãos, porque o evangelho que a igreja brasileira vive é um evangelho muito mais confortável. E como a realidade do meu irmão que está arriscando a vida pelo evangelho não é a minha e não é da minha conta, não é a minha realidade,
Então eu gostaria de, por favor, por gentileza, não falar sobre o tema, porque tira o meu conforto. Não me interessa saber muito mais sobre o assunto, muito menos ajudar em oração. Eu acho que o nosso evangelho está deturpado até mesmo na nossa oração e na nossa súplica ao Senhor, porque nós passamos muito mais tempo falando sobre aquilo que nós precisamos e sobre aquilo que nós adoraríamos conquistar, quando há um povo necessitado de oração, por simplesmente não ter a possibilidade de servir a Cristo como nós temos. Mas ainda assim, são raras as vezes que nós nos lembramos deles em nossas orações, porque as nossas conquistas são muito mais importantes de serem pedidas a Deus, de serem conversadas, de serem apresentadas no altar e na presença do Senhor. Mas eu meio que não me importo se esse assunto não convém para você, porque você está super confortável com o ar-condicionado da sua casa e da sua igreja. Eu não me importo de ser a pessoa ignorada. Eu só sinto que se eu não fizer nada, se eu não disser nada, se eu não usar a minha vida para fazer alguma coisa e comunicar o verdadeiro evangelho, de nada valeu a minha existência. Eu sei que muito provavelmente eu não vou ser tão bem sucedida como você que está me assistindo, porque eu escolhi ir pelo caminho mais difícil, ir pelo caminho da mensagem dolorosa. Eu escolhi ir pelo caminho onde eu não só carrego a minha cruz, mas eu conscientizo as pessoas ao meu redor sobre a importância de carregá-la. E eu sei que isso não me dá engajamento, mas ainda assim eu prefiro não abrir mão da mensagem. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 ao 31, você vai encontrar a história de um jovem rico que estava em busca da sua salvação. E foi até Jesus para saber o que era necessário para ser salvo. E após Jesus citar os mandamentos, e ele afirma, assim como nós afirmamos, né, que já fazemos isso, já vamos à igreja, já somos evangélicos, né, nós já cantamos músicas cristãs, nós já dizimamos e ofertamos na igreja, nós já fazemos tantas coisas. Ele mesmo afirma, na presença de Jesus, que ele pratica os mandamentos que Jesus acabara de falar desde a adolescência. Assim também como nós, mais uma vez, que enchemos da nossa boca para falar, a quantidade de anos que nós aceitamos a Jesus, a quantidade de anos que nós já somos batizadas. Aí Jesus olha para ele e diz: falta ainda uma coisa para você. Para o jovem rico, faltava ainda vender todos os seus bens e distribuí-lo entre os pobres, para então seguir a Cristo. E para você, o que falta para você, individualmente falando? Você se conhece, você sabe muito bem o que ocupa o seu coração. Diz a palavra que o jovem rico ficou muito triste e se afastou porque ele tinha muitos bens. O seu coração estava naquilo que ele tinha. Ele não estava disposto. E você? Está?